Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos à leitura de um verso da palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no Salmo 42 e o verso de número 4, onde está escrito assim: Quando me lembro disto, dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. O salmista aqui estava trazendo à sua lembrança um momento na sua vida em que ele não media nenhum esforços para servir e adorar a Deus e fazer isso com todo o seu ser, com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma, e experimentando a manifestação do poder de Deus, a presença do Senhor, contemplando a realização dos milagres, das respostas que Deus concedeu ao povo em triunfo, em vitória, em alegria, em submissão, em obediência à orientação de Deus. E quando nós encontramos neste salmo, ele disse: quando eu me lembro disto. Então, eram experiências de um passado feliz, abençoado, que marcou para sempre a vida deste salmista. E ele, quando olha para trás, no sentido de lembrar das coisas que aconteceram, ele diz-nos que dentro dele a sua alma ela se derrama. Mas esta alma se derrama unicamente pela seguinte razão: porque ele lembrou-se de momentos felizes, inesquecíveis, espirituais, na presença de Deus, contemplando a manifestação do poder de Deus, sendo alcançado por esta grande graça e misericórdia de Deus, e no entanto que no presente que ele estava vivendo, ele entendia que não era a mesma coisa do que ele tinha sido num passado não muito distante. E por conta disso, esta lembrança, se por um lado ela trouxe diante dele o regozijo daqueles momentos felizes e abençoados, por outro lado, esta lembrança despertou no coração dele um sentimento de tristeza e, quem sabe, decepção consigo mesmo por não ter nutrido aquelas experiências e está vivendo agora, para ele, no presente, uma situação que parecia que aquelas coisas que aconteceram foi apenas um sonho e não uma realidade. Mas, na verdade, sempre tem sido assim. Experiências que marcam a vida das pessoas, elas ficam registradas. E todas as vezes que ela nos vem à lembrança, se nós estamos na continuidade, no mesmo procedimento e lealdade diante do Senhor, as coisas continuam. A lembrança é uma alegria, é um encorajamento e um fortalecimento também para a nossa fé. Mas quão diferente é a situação quando olhamos o que fomos no passado e vemos o que somos no presente. E parece que nada identifica-se com aquilo que aconteceu na nossa vida, que nos colocou em posição diante de Deus para dele receber e desfrutar tudo quanto da parte de Deus nos foi mandado. Então aqui nós encontramos um salmista sedento, carente,
necessitado, subjugado. Não sabemos por que motivos e razões. Existem tantas situações que acontecem na vida das pessoas e que algumas são desestimuladas. Perde o ímpeto, o ânimo, o fervor, a esperança e ficam como que passando um tempo. Mas nunca se esquecem de quem foram não muito distante. Olha aqui o que o salmista disse. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Semelhante ao servo que brama, que procura, que muitas das vezes se lança em perigos para encontrar água. Está sedento. O salmista, fazendo a ilustração deste servo, ele olha para si agora e diz: a minha alma tem sede de Deus. Assim como o servo brama, procura e não se satisfaz enquanto não encontrar a água para dessedentar a sua sede, a minha alma também, ela não descansa enquanto não encontrar esta fonte maravilhosa que jorra para a vida eterna, esta fonte de água viva, que é o nosso Deus, pelo qual a minha alma sacia a sua sede. Mas, no entanto, nós encontramos aqui, ele disse, a minha alma tem sede de Deus, e é do Deus vivo. Aquele Deus que manifestou-se em um passado. E agora, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ele estava distante do lugar do culto, ele estava distante daqueles momentos felizes e abençoados, mas ao longe a sua alma não se calou. Ela revelou a necessidade que tinha. A alma começou a clamar: eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede de Deus. E o brado desta alma foi tão intenso, tão profundo, que o próprio salmista ouviu esta voz intensa a dizer-lhe: eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. E ele então começa agora a perguntar: quando me apresentarei, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Eu preciso voltar novamente para me apresentar diante do Senhor. E aí ele segue dizendo, esta lembrança despertou nele momentos de lágrimas. Lágrimas de saber quem ele foi na presença de Deus, quem ele estava sendo agora, totalmente diferente daquele anterior, parece que não tendo nenhuma identificação entre um e outro, mas era a mesma pessoa que vivenciou momentos que os arrebatavam espiritualmente, na celebração, no regozijo, na alegria, mas que agora parece que estava prostrado, cabisbaixo, triste, moribundo. E ele diz aqui: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Era um lamento da alma, um choro incontido, uma necessidade que precisava ser satisfeita, que uma experiência que já tinha acontecido, mas parece que agora aquela experiência não mais existia. E o salmista estava clamando: a minha alma tem sede do Deus vivo. Deus abençoe, irmão Wilson Pereira. Então nós encontramos aqui o salmista dizendo: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Como que dizer, eu choro tanto de dia quanto de noite. Não há um momento sequer que eu não derrame lágrimas em contemplar e ver a minha condição hoje e saber
qual era a minha condição há um tempo atrás, quando na simplicidade, no temor, na lealdade, na obediência, na prontidão, na entrega, não media esforços, não media distância, não olhava para o tempo se estava favorável ou não. O que nos movia era o poder de Deus, era estar na presença de Deus, era estar junto ao seu povo, e aqueles momentos de alegria, de regozijo, de renovo espiritual marcaram a nossa vida. E agora, quando olhamos para este momento, parece que vivemos uma sequidão espiritual. O salmista diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite,